Boa noite, meus irmãos. Hoje é terça-feira. Pelo menos hoje é mais uma terça que não nos reunimos fisicamente na igreja, mas nos reunimos com os irmãos pela internet, que nos ajuda nesse meio de comunicação, nesse tempo de isolamento em que estamos uns dos outros. E é um tempo oportuno para podermos orar. Hoje é dia de oração, de clamar a Deus, de rogar pela misericórdia de Deus. E nós faremos isto, rogaremos ao Senhor, nós vamos colocar nossos pedidos de oração diante do nosso Deus. Se você quiser abrir também seus pedidos, lembre-se que você pode deixá-los nos comentários e os irmãos que verão ou no privado, e nós estaremos sempre orando e clamando a Deus pelos amados irmãos. Nós vamos seguir nossa linha de reunião de terça-feira. Nós vamos ouvir um hino de louvor e gratidão ao nosso Deus nesse momento, aonde nós glorificaremos ao nome do nosso Pai para iniciarmos a nossa reunião. Obviamente, vamos orar e depois ouviremos esse hino. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por mais essa terça-feira, ao qual o Senhor nos concedeu vida. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado em momentos tão difíceis como esse, em que não podemos ver nossos irmãos, não podemos, ó Pai, ter aquele contato íntimo na casa dos irmãos, ó Pai, de comunhão. Há uma mudança agora na logística da igreja, e nós, ó Pai, rogamos ao Senhor, ó Pai, tenha compaixão de nós, que o Senhor possa, ó Deus, trazer cura, trazer, ó Pai, restabelecimento, trazer, ó Pai querido, algo que nos ajude de novo, ó Pai, a podermos viver nesse mundo. Sabemos que esse mundo jaz no maligno, sabemos que as coisas, ó Senhor Deus, que pré-anunciam a volta de Cristo, mostram de fato coisas piores. Clamamos ao Senhor, ó Pai, encurta o tempo, ó Pai, encurta esse momento para que possamos novamente voltar a ter comunhão, ó Pai, uns com os outros. Livra, Senhor Deus, o teu povo, livra, ó Pai, a igreja, livra, Senhor Deus, desses problemas que temos enfrentado nesse mundo com a graça e misericórdia do Senhor Jesus. Sustenta, Senhor Deus, a cada um de nós. Aqui rogamos e pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ouvir o hino, meus irmãos. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. Do céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas
também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Muito bem, meus amados irmãos, após ouvirmos esse hino, nós vamos fazer uma breve meditação na palavra do Senhor, lembrando aos irmãos que nós vamos tentar manter essa meditação dentro de um tempo razoável, para que dê tempo depois dos irmãos também dedicarem à oração. Nós fazemos reunião das 8, das 20 horas até as 21. Então nós vamos tentar deixar um tempo para que os irmãos possam, após ouvir a mensagem, ouvir a palavra, também dedicar um tempo em casa para oração. Sei que é muito difícil, às vezes, fazer isso, porque tem lares que nem todos são cristãos, tem lares que, às vezes, os filhos acabam dando um pouco de trabalho, mas nós temos que tentar colocar a nossa família em oração diante do Senhor. Não desista de tentar colocar hoje, mais uma vez, sua família diante do Senhor em oração. Quero ler com os irmãos, voltando em Êxodo. Nós temos lido esse texto no capítulo 1 de Êxodo em nossas últimas terças-feiras. Já tratamos de alguns assuntos, como a grande promessa de Deus, o cuidado de Deus, e hoje eu quero tratar desse mesmo texto, lendo alguns versículos com os irmãos, dentro da perspectiva da fidelidade de homens e mulheres, de pessoas no reino de Deus, não só restrito a uma igreja, a uma placa, a uma denominação, porque não é esse o sentido. O que eu quero dizer é que às vezes nossa fidelidade, ela deve estar além das 4 paredes da igreja. Quando nós estamos aqui, cantamos que Deus é fiel, quando nós cantamos também que prometemos nos derramar diante dos teus pés, nos entregar com tudo que somos, os meus sonhos. E nós cantamos às vezes na igreja e floreamos bastante na igreja, mas quando estamos fora da igreja, nem sempre somos tão fiéis. E nesse período agora de pandemia, de isolamento social, é um período que nós somos provados também com relação à nossa fidelidade. Então eu quero usar 2 exemplos nessa noite, que ainda está em Êxodo capítulo 1, que vai falar sobre fidelidade. O primeiro exemplo é óbvio que é o nosso querido José. O versículo 8 fala sobre ele, ao qual o novo rei, o novo
imperador, né, o novo faraó do Egito, não conhecera a José. Nós conhecemos José pelas histórias, pelo relato bíblico, por aquilo que Deus, com a sua imensa graça e sabedoria, concedeu ao escritor Moisés para que assim registrasse desde o primórdio a criação, ao chamamento também de Abraão, depois Isaac, Jacó e o próprio José também. E por que nós vamos destacar José? Porque nós entendemos que Deus considera a fidelidade do seu povo. Deus considera que nós sejamos fiéis, e fiéis até a morte. A história de José, eu só vou relembrar alguns pontos importantes, nos mostra um menino que havia sido vendido como escravo. Ele ficou ali naquele mercado exposto, até que alguém o compra e o leva para sua casa, e nesse caso, ele, naquela casa, se tornou como que um administrador da casa. Ele coordenava, talvez, a questão de limpeza, a questão de pagamento, não sei se havia pagamento ou não, mas ele coordenava tudo o que acontecia naquela casa. O seu senhor se chamava Potifar. Potifar confiava em José. Potifar entregava tudo nas mãos de José. Ele poderia aproveitar, se fosse nos tempos atuais, do seu carro importado que estava na garagem. Aliás, Potifar, ele tinha um grande cargo, então é normal que talvez ele tivesse grandes bens materiais. Ele poderia usar do melhor camelo da época, do melhor cavalo da época, ele poderia usar de tudo, menos tentar se engraçar ou fazer qualquer insinuação com relação à sua mulher. Essa era uma medida de advertência já dada a José. José, apesar de saber dessa advertência, ele também tinha em seu coração algo mais importante, que era o temor de Deus na sua vida. José foi levado da sua casa, da sua igreja local, porque na sua casa o seu pai falava sobre Deus, contava sobre Deus, ele ensinava sobre os feitos de Deus. Inclusive, até talvez nesse sentido, com relação às interpretações que ele teve com relação a sonhos, ou a tentativa de interpretar esses sonhos, ou falar aqueles sonhos que ele teve, trouxe um mal-estar, porque Deus ainda não havia revelado exatamente o que haveria de acontecer. Mas a questão é que José, criado num contexto familiar de igreja, de pessoas que amavam a Deus, que sabiam quem era Deus, mas que eram pecadores, como foi o caso dos irmãos de José. Pecadores, o vendeu, os entregou aos mercadores para que ele pudesse ser levado então para ser vendido como mercadoria. E ele foi vendido, foi levado, e mesmo não tendo um contexto de igreja, de família, de pessoas, de vizinhos, de irmãos, quem quer que seja, José, ele manteve-se fiel ao nosso Deus. Um episódio mais sério, porque é lógico que na vida de José teve vários episódios que provaram e tentaram experimentar a fidelidade dele. Mas um sério, que esse sim deve ter sido bem complicado, porque esse foi registrado na Bíblia, talvez aquela tentação de pegar uma moeda de ouro, a tentação de pegar um dinheiro, fazer um troco, esconder alguma coisa, ele pode ter sido tentado, ou pode não ter sido tentado, são conjecturas, mas a questão é que esse caso foi sério, por isso foi registrado. E a mulher de Potifar acabou se encantando com José. A Bíblia diz que José era um rapaz bonito, de porte, e ela então acabou se engraçando, tentou algo com José, mas José não cedeu. Ele fugiu, preferiu perder a roupa do que perder a dignidade e o caráter dele junto a Deus. Deixou a sua roupa, fugiu, foi acusado injustamente, foi perseguido injustamente, foi maltratado injustamente, foi colocado numa prisão injustamente. Na prisão,
José continua sendo provado também. Mas Deus o abençoa pela sua fidelidade. Ele se torna ali quase que o carcereiro. É um preso, mas é um preso com bom comportamento e que recebe inclusive um tratamento um pouco melhor. Até que chegaram companheiros, e nós já vimos sobre o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, e eles estão naquela prisão e têm um sonho. Cada um tem uma interpretação. No caso do copeiro-chefe, a interpretação é que ele voltaria a servir o faraó. E ele falou assim, olha, quando você estiver lá, lembra de mim, né? E o relato bíblico fala que nós podemos pensar, passou uma semana e nada, passou 15 dias, mas será que não vai lembrar? Um mês e nada, 2 meses, 3 meses, passaram-se 24 meses, 2 anos completos, até que Faraó teve um sonho e precisou de alguém para interpretar, todos os outros não conseguiram interpretar, e esse então copeiro-chefe se lembra, tem José. José pode fazer essa interpretação. José é chamado pela sua fidelidade, ele mesmo preso, ele agora é chamado na presença de Faraó. E a vida de José muda completamente porque ele se torna agora um governante. Alguém que vai coordenar todo um processo de acúmulo de riqueza, economia, a questão de cereal, de construção civil, estratégia para poder construir, para lidar com uma pandemia de fome, que não é um vírus, mas a fome também mata pessoas, e matava pessoas. E José, então, com grande fidelidade, mantém-se fiel a Deus e continua servindo ao Senhor em todo esse processo. Ele tem um período depois posterior com a sua família, mantém-se fiel diante do nosso Deus, porque ele poderia muito bem vingar-se dos seus irmãos e não faz isso. Ele, obviamente que ele faz uma jogada, ele quer ver o irmão mais novo, quer ver o pai, depois ele se revela, os irmãos tentam dizer que o pai disse que não era para ele condenar, mas José já havia perdoado aqueles irmãos, e isso trouxe alívio não só ao coração dos irmãos, mas ao coração de José. José estava tranquilo, porque ele era um homem com muita fidelidade ao Senhor nesse aspecto. A segunda cena tem a ver com o que nós já também analisamos um pouco, que é a questão das parteiras, que são mulheres, no caso José, e agora as mulheres. O versículo 17, que nós já vimos e vamos reler, diz que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. A ideia, meus irmãos, é que a fidelidade dessas parteiras rendeu bênçãos à vida delas. Versículo 20 diz ainda, e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E o versículo 21, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Percebam que as parteiras foram chamadas por Faraó, e Faraó decretou o infanticídio, matar toda criança recém-nascida do sexo masculino. E aí vem a questão, e agora? Vamos matar porque o governo está dizendo para matar, ou vamos obedecer a Deus, que é contra esse tipo de comportamento? Meus irmãos, a Bíblia, ela diz que devemos ser obedientes às autoridades civis. A Bíblia diz que nós devemos fidelidade àqueles que estão governando, mas ela também não nos diz que devemos ser coniventes com os pecados que os governadores, os líderes possam impor sobre o seu povo. Ou seja, quando o povo é obrigado a fazer algo que não condiz com a palavra de Deus, nós temos que desobedecer aos homens e obedecer a Deus. Obedecer à palavra mais importante é do que obedecer aos homens. Por isso, essas mulheres obedeceram o temor que elas tinham de Deus.
do Deus que elas ouviam pelas histórias, do Deus que os seus pais sentavam e contavam, do Deus que os seus avós, seus bisavós falavam do que tinha feito na história, chamando Abraão, Isaac, como que Deus lidou com Jacó, como que ele multiplicou os seus bens, como foi o encontro com Esaú, e contando tudo isso, aquelas mulheres foram tão abençoadas pelo ensino, que elas temeram mais a Deus do que o próprio rei do Egito, o faraó, que Deus ainda lhes concedeu uma família abençoada. Deus concedeu bênção a elas. Elas nem imaginavam que estavam sendo, na verdade, obra de Deus no palco da história, aonde nasceria um libertador, no caso, Moisés. É muito importante mostrarmos que a manifestação da intervenção de Deus na história é também por meio da fidelidade do seu povo. Quando o povo se manifesta fiel, Deus também manifesta-se no meio do povo. Foi isso que aconteceu, as parteiras foram fiéis a Deus, e em relação à sua atitude contra o infanticídio, elas contribuíram para a libertação de todo um povo. Quando nós somos tementes a Deus, quando nós amamos a Deus, nós podemos ser instrumentos de Deus, mesmo que nós não saibamos, para que toda uma geração possa renascer, florescer, possa ser abençoada. E Faraó não pode se opor, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. Jó fala isso no capítulo 42, verso 2. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Tudo está na mão do Senhor, todo desígnio está na mão de Deus. Por isso é importante que nós sejamos achados fiéis, com fidelidade, com fé, confiança, diante do nosso Senhor, diante do nosso Deus. E aí vem uma pergunta para os nossos dias: será que é possível nós mantermos a nossa fidelidade até a morte, se for necessário, em um mundo marcado pelo relativismo que nós estamos vivendo hoje? Tudo é relativo. Depende se fulano, se governador, se presidente, ou se a ideia tal for mais importante. E a gente começa a relativizar tudo. Relativizar tudo. Nós estamos vivendo um tempo único, espero, nesse período da história, onde, por conta de uma pandemia, tudo outro agora tornou-se relativo. Posso ir em tal lugar? Depende, relativo. Você pode ou não se contaminar, pode ou não voltar a trabalhar, é relativo. Então hoje nós estamos vivendo um mundo assim de muito relativismo. Não há nada muito concreto ainda estabelecido. Mas quando tivermos algo mais concreto, nós precisamos apresentar a nossa fidelidade ao nosso Deus. Nós podemos apresentar a nossa fidelidade ao Senhor em meio às dificuldades, para mostrar de fato a nossa fidelidade. Porque em meio às problemáticas da vida, às circunstâncias de tribulação, nós podemos analisar quem é fiel e quem é conveniente. O conveniente é aquele que convém ele, por exemplo, ir numa igreja. É conveniente para ele. Mas num tempo de perseguição, ele não é fiel, ele abre mão rapidamente. É mais ou menos a ideia de namoros por conveniência. Nós já tivemos e acaba tendo essa experiência em algumas circunstâncias das igrejas. Qualquer igreja tem isso, toda igreja tem isso. Às vezes tem alguém que chega porque é conveniente que ele esteja na igreja, porque talvez a namorada ou o namorado, tanto faz, seja daquela igreja. Quando ele consegue, conquista, quer casar, casou, e agora não é mais conveniente para a igreja, então não precisa ir mais para a igreja, então não preciso mais, não tem tanta fidelidade a Deus assim. Eu era fiel ao meu assunto, eu tinha compromisso com o meu assunto era esse, então eu consegui cumprir, então é conveniência, então não sou tão fiel a Deus nesse sentido. Isso pode ser com relação a namoro, pode ser com relação a trabalho. Às vezes tem pessoas que por saber que fulano frequenta
a igreja tal. Ah, não, eu vou porque se eu não for, você já viu, né? O patrão ou a patroa pode ficar chateado, e a gente começa a frequentar por conveniência. Isso é muito perigoso. Na verdade, deveríamos frequentar uma igreja que ama ao Senhor porque nós somos fiéis ao Senhor, não por conveniência. E vivemos um período perigoso, porque as pessoas às vezes estão em igrejas por conveniência de pregador. Pregador X e Y, então vamos para lá, porque o pregador XY está lá. Então é conveniente que estejamos lá. Mas às vezes, quando o pregador XY não está mais nessa igreja, não é mais conveniente que eu esteja lá. E acaba saindo, abandonando, e aí você vai ver quem de fato era fiel à igreja do Senhor Jesus e à igreja ao qual Deus o colocou também para poder servir. Então esse é um aspecto que nós temos hoje enfrentado na situação atual que enfrentamos. Temos um problema de tribulação, de dificuldade, aonde Deus vai experimentar se você e eu, nós somos fiéis ou se nós somos convenientes. Eu espero que nós sejamos fiéis. O povo de Israel nos ensina que nós devemos ter algumas ideias sobre esses momentos de tribulação. Primeiro que nós devemos tomar cuidado para não ter uma ideia romantizada demais da nossa própria vida. Achar que a nossa vida ela só vai ter coisa boa, musiquinha de fundo, assim, que toca o coração, que faz você chorar, só alegria, só rosa. Não, nossa vida também tem problemas. Aliás, o mundo está passando por problemas. O mundo está passando por dificuldade. Não é só os cristãos que estão passando, o mundo inteiro está passando. É lógico que daqui a pouco nós teremos mais dificuldades. E aí como que nós vamos lidar com as dificuldades? Aí é Deus que vai conduzir a nossa vida e nós vamos mostrar de fato a nossa confiança ao Senhor. Então essa questão de romantizar, ela pode ser perigosa. Por quê? Porque a Bíblia nos garante que todos nós passaremos por tribulações. Os israelitas, eles eram espremidos debaixo de um rolo compressor opressivo de Faraó, dos seus capangas, dos seus mestres de obra, ou seja, havia perseguição, havia uma pressão sobre o povo, havia uma pressão sobre as parteiras, queriam matar aquelas crianças, ou seja, eles foram levados a achar que não havia esperança para eles. Eles eram atacados, talvez muitos foram mortos. Moisés, quando já na fase adulta, chegando à fase adulta, conseguiu defender mas e no decorrer dos anos, quantos não foram maltratados, massacrados? A pressão foi terrível, muitos morreram. Alguns talvez ali estivessem pensando, Deus se esqueceu de nós, Deus não se lembra de nós, Deus não sabe mais do que estamos passando aqui. Mal sabiam eles que Deus estava trabalhando na história, protegendo por meio das parteiras, porque elas foram fiéis, o nascimento de alguém que seria o resgatador daquele povo, no caso Moisés. Mas é difícil entender o amor de Deus em meio à perseguição, do problema, da pandemia, da dificuldade que estamos enfrentando. Mas mesmo que seja difícil entender o amor de Deus, nós acreditamos, confiamos nas suas promessas e Ele quer de nós fidelidade. Mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que tenhamos problemas, mesmo que haja uma pandemia como está acontecendo, ainda assim devemos permanecer fiéis ao nosso Deus. Pode vir pobreza, no caso pobreza extrema, como aconteceu com o povo de Israel. As pessoas lá se escravizaram e se deixaram escravizar porque eles queriam pelo menos comer. É a ideia de que você trabalha para mim, compra no meu mercadinho, compra na minha venda. Alguns antigos vão se lembrar disso, né? Era muito comum ter a venda e o camarada, ele tinha que comprar naquela venda. O salário dele ficava lá e ele ficava devendo, então ele trabalhava para poder comer muitas vezes. Mas e quando não acontece isso, quando não tem isso, a gente vai perceber que podemos enfrentar problemas de pobreza, de falta de recursos, falta de itens em nossa casa. Há algumas previsões, a gente não sabe o que vai acontecer. Meus irmãos, nós precisamos ainda assim, apesar da pobreza, se formos enfrentá-la, termos fidelidade ao nosso Deus.
Será que seremos fiéis ao Senhor diante das dificuldades que podem recair sobre o povo? Não só nós, o povo de Deus, mas todo o povo de uma forma geral. E o povo de Deus, eles enfrentam várias outras coisas. Eles enfrentam injúria, difamação. O povo de Deus enfrenta tribulação, enfrenta tantas outras situações. E a questão é, em meio a tudo isso, nós não podemos perder a nossa fidelidade ao nosso Deus. A fidelidade, ela se manifesta pela sua oração. A fidelidade a Deus se manifesta pela sua devoção, pela sua vida de leitura, pela sua vida de entrega, de meditação. A fidelidade, ela se manifesta com o seu compromisso, no caso ainda com a igreja. Se manifesta quando acabar essa proibição, você prevenindo, tomando todas as precauções de estar junto para louvar o nosso Deus e engrandecer o Senhor. Nós precisamos agora, nesse tempo difícil, não nos esquecer que Deus está deixando para que sejamos provados em nossa fidelidade. E quero terminar com algumas aplicações. Primeira aplicação para a nossa vida. Jesus, agora no Novo Testamento, passando já para a nossa aplicação pessoal, Ele nos conhece e Ele sabe o que acontece conosco. Deus sabia o que acontecia com aquelas parteiras. Talvez elas quisessem, eu quero ter um filho, quero ter uma família, mas como? Olha, quem tem filho agora está quase arriscado a perder. Mas Deus, apesar de tudo, guardou e abençoou essas parteiras e elas constituíram família. Tiveram seus filhos. Deus sabia exatamente o que elas precisavam e o que elas ansiavam. Jesus conhece você e Ele sabe exatamente o que você precisa e o que você anseia. Deus, Ele permite sofrimento para nos provar, não para nos destruir. E até o fim devemos ser perseverantes. Aliás, essa é uma doutrina da igreja que você tem que ter um pouco de base, que é perseverança dos santos. Você tem que perseverar, não desistir, lutar, permanecer com o Senhor, caminhar com o Senhor por todos os dias da sua vida. Jesus, Ele é o Senhor e Ele controla tudo, tudo. Como eu disse já para os irmãos num dos sermões, Ele está no controle de tudo, toda a potestade, todos os principados, tudo está debaixo das suas mãos e tudo acontece com a sua permissão, com a sua vontade, porque o Senhor, Ele já é vitorioso. Ele foi o homem de dor, Ele suportou pobreza. Ele disse em seus escritos, nos evangelhos, que Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus foi caluniado, Jesus foi preso, Ele foi açoitado, foi maltratado, e Ele venceu todas essas coisas, e Ele foi fiel ao Pai. No último momento ainda, antes da sua crucificação, Ele ora, suando gotas de sangue, pedindo ao Pai: Senhor, se for possível, livra de mim. Passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Fidelidade. Fidelidade é o que Deus quer de nós nesse período, meus irmãos. Fidelidade das suas orações, a fidelidade da sua devoção, a fidelidade da sua família em continuar amando e servindo a Deus de todo o coração. Ele é o Deus das grandes promessas, que cuida do seu povo, que guarda José, que guardou as parteiras e que há de nos guardar nesse momento difícil. Deus nos abençoe. Possamos dedicar a nossa vida em oração nesse momento, consagrar nosso ser ao Senhor e clamar a Ele a misericórdia, a bênção, e que possamos suportar com fidelidade as provações que estamos enfrentando. Deus assim nos abençoe. Guarde a nossa vida e que levantemos um clamor ao Senhor nessa noite, para que Ele continue nos sustentando em meio às pandemias, epidemias, dificuldades, e o que ainda há de vir esteja debaixo das suas mãos poderosas. Vamos orar. Ó Deus, Deus grandioso, nós rogamos, ó Pai, pela vida dos irmãos dessa igreja, aqueles que estão enfermos. Continua cuidando, ó Pai, do Sr. Walter ali, o pai do nosso irmão André. Continua cuidando, ó Pai, de outros irmãos nossos que estão ali enfrentando lutas
que tiveram suas cirurgias adiadas, a nossa irmã Idália, a nossa irmã Josi. Sustenta, ó Pai, os teus servos, sustenta, ó Pai, o negócio, a empresa, qualquer coisa que esses irmãos assim necessitem nesse período de grande reclusão, de perda de renda. Abençoa os irmãos que trabalham autonomamente. Abençoa os irmãos, ó Pai, que vão retornar ao trabalho, Senhor Deus, com a boa graça do Senhor, ó Pai, em algum momento, para que possam suprir as suas necessidades. Abençoa, Senhor Deus. Cuida de nós. Abençoa, Senhor Deus, a igreja aqui de Sertãozinho, a igreja espalhada pela face da terra, a igreja que tem ouvido essas mensagens, mas que não tem podido ter comunhão, abraçar, ver o irmão, ter comunhão. Tenha misericórdia, Senhor Deus, e nos reaproxime com graça e misericórdia, Senhor Deus. Sustenta a nossa vida, é o que rogamos e pedimos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, Deus abençoe a todos. Nós encerramos aqui o nosso momento devocional para a nossa reunião de oração. Você agora tem um tempo, se assim você desejar, para poder orar. Ore pelo país, ore pelos governantes para que tenham sabedoria, ore pelo prefeito da nossa cidade, ore pelos governantes do nosso estado, ore pela igreja aqui em Sertãozinho, ore pelos líderes aqui também. Hoje, em especial, ore pelos irmãos que no decorrer da semana completa mais um ano de vida. Deus abençoe, aqui a nossa igreja hoje, a pequena Bia que completa mais um ano de vida. Deus esteja guardando os nossos irmãos queridos, sustentando, fortalecendo e amparando a cada um de nós. Nós esperamos os irmãos no próximo encontro, na quinta-feira, também no domingo, pela manhã e à noite, até que se normalize, nós estaremos aí com os irmãos. E espero que os irmãos estejam conosco também, orando. E se algum irmão precisar de algo, talvez mais irmãos vejam isso, podem nos ligar, podem falar conosco. Nós estamos atendendo, ouvindo alguns irmãos, conversando com alguns. Tem sido bom ouvir alguns dos irmãos queridos. Deus abençoe a todos, que a graça de Cristo esteja sobre nós. Amém.